A partir de agora, você vai assistir a um curso sobre excludentes e concursos de crimes com o professor Léo Paixão. Durante as 5 aulas, o professor de Direito Penal vai falar sobre o fato típico, o inter criminis, a ilicitude e a culpabilidade. A aula 5 começa agora. Muito bem, senhoras e senhores, última aula com o professor Léo Paixão. Uma alegria estar com vocês, uma alegria finalizar esse tema de excludentes do crime. E na aula de hoje não tem nada a ver com excludentes do crime, mas algo complementar com o curso de crimes. De qualquer maneira, deixo aqui registrado o meu carinho, a minha alegria com a paciência de vocês durante essas 5 aulas. Estou sempre à disposição ali no meu Instagram, quem quiser entrar, prof.leopaixão. Estou sempre à disposição ali para tirar alguma dúvida de vocês. E nesta 5ª aula, vamos falar o seguinte. Excludentes do crime já ficou ali até o finalzinho da 4ª aula. Tratamos ali da teoria finalista tripartida, que traz a ideia de que crime tem de ser fato típico, ilícito e culpável, e nós fomos trabalhando as suas excludentes, ou seja, a busca por uma absolvição, a busca por uma isenção de pena. A ideia seria para você, aí jovem advogado, vai fazer exame de ordem, ou para você que gostaria de entender melhor a nomenclatura do direito penal, porque afinal de contas, absolver é uma coisa, mas saber por qual absolvição é outra coisa. Então, o que faz muita gente se perder é a parte técnica, é o vocabulário certinho de que tem de acertar. Mas na aula de hoje, nós vamos falar sobre concurso de crimes. Por favor, senhoras e senhores, não confundam com concurso de pessoas. O concurso de pessoas está dentro do artigo 29, dentro sim da ideia da teoria do crime? Sim, dentro da ideia da teoria do crime. Mas eu quis trazer para você algo complementar, para você entender na prática algo que é extremamente confuso para os alunos, a diferença entre concurso de crimes material, artigo 69, o concurso formal próprio ou impróprio, previsto no artigo 70, e o concurso de crimes continuado, previsto no artigo 71. Vamos pensar o seguinte: toda vez que o Código, a lei penal, a lei civil fala da palavra concurso, está falando do encontro de duas ou mais coisas. Então, quando eu falo de concurso de pessoas, eu estou falando de pelo menos 2 agentes que se reuniram para praticar uma determinada conduta. Mas quando eu falo de concurso de crimes, eu estou falando sempre estarei falando de uma pluralidade de crimes. O problema para entender concurso de crimes está no fato de eu sei que é pluralidade de crimes, mas quando é que eu aplico a pluralidade de condutas ou não? É apenas uma conduta, 2 ou mais condutas, um crime, 2 ou mais crimes? E é isso que eu queria desmistificar com vocês. Antes de falarmos do artigo 29, que é o concurso material de crimes, vamos lembrar o seguinte. Em que lugar no Código Penal se localiza essa matéria? Essa matéria ela se localiza dentro da dosimetria da pena. É isso mesmo. Vocês vão se recordar que na aula passada, até a aula passada, eu falei assim, olha, o conceito analítico de crime da teoria finalista é uma soma. É a soma do fato típico, mais ilicitude, mais culpabilidade do agente. É uma soma. O que resta você saber é qual o resultado dessa soma. Fato típico, ilícito, culpabilidade é igual a pena, senhoras e senhores. E é pena. Não é uma sanção penal qualquer, não é medida de segurança, é pena. Ou é pena privativa de liberdade, ou é uma pena restritiva de direito, ou é uma multa. Mas, se eu tenho a soma do fato típico, ilícito e culpabilidade, é pena. O problema é quando você está diante de um sujeito que está sendo acusado de 2 homicídios no mesmo processo.
Acusado de 2, 3 furtos no mesmo processo. Aquele cara que entra no ônibus. Lá na minha cidade a gente chama de coletivo, né? Eu não sei se... Eu confesso que aqui em Brasília eu não sei se chama de coletivo ou não, mas o cara entra lá no ônibus e subtrai o celular de 7 pessoas. Ele praticou quantos crimes? Ele praticou um único roubo? Ele praticou 5, 6, 7 roubos por conta da quantidade variada aí de vítimas? É isso que nós vamos discutir agora. Porque não adianta você saber se ele praticou o crime, você precisa entender um pouquinho sobre dosimetria da pena. Aí você vira para mim e fala assim, tá, Léo, mas se ele praticou 2 homicídios, como é que o juiz faz esse cálculo? É isso que nós vamos entender agora. Por quê? Vem comigo aqui, ó. Artigo 69, concurso material. Concurso material significa que foram várias condutas palpáveis e vários crimes palpáveis. Como assim, Léo? Presta atenção. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, então, mais de uma ação, pratica 2 ou mais crimes. Então, é uma pluralidade de conduta e uma pluralidade de resultado. Tem várias condutas e dessas várias condutas eu tenho vários crimes. É concurso material, não há dúvida. Não esqueça, não vai ser nenhum outro, vai ser sempre concurso material. Várias condutas, vários crimes, pronto, concurso material, não há dúvida nenhuma. Nesse caso, qual é a consequência legal? Aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão de detenção, excetua-se primeiro aquela. Mas esquece essa parte final, porque a ideia é essa parte primeira aqui do artigo 69. O cara praticou 2 ou mais condutas e ele teve 2 ou mais resultados. Exemplo, Léo, o cara deu um tiro no Paulo. Nas mesmas circunstâncias, ele virou para o lado e deu outro tiro no João. Virou para mais um pouquinho e deu outro tiro no Marcos. 3 condutas, 3 homicídios. É óbvio, senhoras e senhores, que ele não pode receber apenas de um deles. A pena será o quê? Cumulativa. É a pena do homicídio de um com mais, somado, a pena do homicídio do outro, mais a pena do homicídio do terceiro. É cumulativo. É cumulativo. Ele foi... Aí tem só um detalhe aqui, né? A gente precisa... O juiz ele não vai fazer só uma dosimetria, o juiz vai fazer as 3 dosimetrias. Porque dosimetria da pena, ou seja... Léo, o que significa a palavra dosimetria? É dosar. Dosar significa calcular. O cálculo da pena é individual pelo fato. Porque o nosso direito penal é direito penal do fato, não é direito penal do autor. Não, o cara que mata 3 é um monstro, vamos condenar ele só por ser monstro. Não, não é assim que funciona. A gente condena pelo fato. Fato 1, somado com fato 2, somado com fato 3. Só que o fato 1, vamos imaginar que a vítima 1 era a esposa dele. Faz a dosimetria da pena considerando que ele matou a esposa. A 2 era apenas um amigo conhecido, lá de 30 anos. Ponto. A terceira vítima era uma criança de 12 anos. Veja que eu tenho 3 situações em que, com certeza, as penas serão diferentes. Porque matar a esposa é uma coisa, matar uma mulher que não seja sua esposa é outra. Matar uma criança é uma coisa, matar um adulto de 30 anos, a dosimetria vai mudar. Então, o juiz vai somar. Isso é concurso material. O juiz vai acumular as penas, sem dúvida alguma. Só que nós temos o concurso formal. Esse sim dá trabalho para entender, pelo menos de acordo com os alunos. Aliás, uma ressalva, né? Eu já fiz muitos tribunais do júri na minha vida, inclusive com presença, né, de 2 homicídios. Eu lembro que o meu segundo júri na vida, o meu cliente estava sendo acusado de 1 homicídio consumado e 3 tentados. Um dos últimos júris que eu fiz, que inclusive levantei uma tese que foi apresentada no Fórum Nacional de Promotores de Justiça em 2021, ele tinha matado a esposa numa marretada, isso 3, 4 horas da manhã. Aí com a mesma marreta, ele foi no quarto que dormia 2 enteados, deu uma marretada na cabeça de cada um dos 2 enteados. Foi num terceiro quarto que estava dormindo um terceiro enteado e o filho dele, deu uma marretada no enteado, pegou o filho e foi embora.
Voltou no outro dia, no velório, e falou assim, ó, fui eu que matei. Com vários problemas mentais. Concurso. Mas vocês acham que no júri eu fiquei falando de concurso continuado para os jurados? Vocês acham que eu fiquei tentando explicar concurso formal para os jurados? Então, uma grande dica para você que é advogado e atua no tribunal do júri. Esqueça a questão técnica. Isso aqui é para prova, isso aqui é para conhecimento. Isso aqui é para você dominar de verdade o direito penal parte geral. Mas lá na prática, o objetivo é convencer 7 pessoas que nunca tiveram contato aqui com o direito penal que seus clientes são inocentes ou merecem ali um benefício, algum outro benefício da lei. Então, esqueça essa parte técnica e foca no fato, apenas no fato. E, falando em lei, vamos para o artigo 70, para a gente entender, então, o que é o concurso formal. Quando o agente, mediante, olha só, mudou, uma só ação, uma única ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes. 2 ou mais crimes. Lembra que concurso de crimes eu preciso ter a presença de pelo menos dois ou mais crimes, no mínimo 2. Só que o concurso formal tem um detalhe. Enquanto no concurso material eu tenho 2 condutas, 2 crimes, ou eu tenho 3 condutas, 3 crimes, aqui no concurso formal eu tenho uma conduta. E eu tenho pelo menos 2, 3, 4, 5 crimes. Por exemplo, um cara desgovernado no carro, num ônibus, sei lá, acaba passando ali e atropelando todas as pessoas que estavam paradas no ponto de ônibus. Uma conduta. Quantas pessoas estavam no ponto de ônibus? 5. 5 homicídios. Uma pessoa, uma conduta, 5 crimes, 5 resultados. Isso é concurso formal. Eu vou tentar te ajudar do ponto de vista do vocabulário. Quando eu falo de material, o direito penal, civil, administrativo, não importa. A palavra material para o direito é algo palpável. É algo palpável você falar 2 condutas, 2 resultados. 1 tiro, 1 homicídio, 2 tiros, 2 homicídios, por aí vai. Algo palpável. Mas quando você fala de formal para o direito penal, para qualquer outro direito, a palavra formal tem a ver com solenidade. É uma solenidade em que eu tenho uma conduta, é apenas uma ficção jurídica. Uma conduta, 5 resultados? Como assim? 5 crimes a partir de uma única conduta? Percebe que isso não é algo tão palpável assim como 2 condutas, 2 resultados. É algo que foge um pouquinho do material, do palpável. Isso é formal. Isso é formal. Só que o formal, ele fica complicado quando a doutrina traz novas terminologias a ele. Por exemplo, o concurso formal, ele pode ser perfeito ou ele pode ser imperfeito. E doutrinador é um negócio legal, né? A gente aprende muito com os doutrinadores, mas parece que eles adoram inventar nomes. Porque já estava inventado, já estava criado o formal perfeito. Aí ele foi lá e criou o formal próprio, que é sinônimo do perfeito. Tem o imperfeito, que é sinônimo do impróprio. São sinônimos. Vamos fixar aqui no primeiro. Concurso formal perfeito, também chamado de concurso formal próprio. Concurso formal perfeito ou próprio é quando você tem uma conduta, 2 resultados. É só isso, Léo? A princípio, sim. Só que um dos resultados é consequência, ou todos os resultados eram de natureza culposa. É o exemplo que eu dei para vocês de um motorista apenas desgovernado, né? Sei lá, faltou o freio, uma barbeiragem e ele acabou atropelando todo mundo que estava parado no ponto de ônibus. Uma conduta, 5 resultados. Eu estou diante de 5 homicídios o quê? Culposos. Culposos. É o concurso material formal perfeito, próprio. Certa vez, lá no Tocantins, eu defendi um senhor que estava indo para sua fazenda, na sua F-250. No meio do caminho, não sei o que foi que aconteceu, mas ele acabou invadindo a pista, a outra pista, e bateu de frente com um gol. Golzinho bola, né, que a galera chama. Tinha 4 passageiros. O golzinho bola, né, acabou ali rodando, capotando, explodiu, morreu todos ali carbonizados, infelizmente. Mas ele respondeu uma conduta, vários resultados. Qual é a pena dessa pessoa? O juiz ele vai fazer a dosimetria de todas as vítimas.
todas as vítimas. Imagine, então, que na hora de fazer a dosimetria da pena, uma das vítimas tem 12 anos. A pena vai ser um pouquinho pior. Vai sim. A pena vai ser um pouquinho pior para essa vítima de 12 anos. Aí a lei fala o seguinte, que o juiz ele vai pegar uma pena, se for idênticas, qualquer uma delas, mas ele pode pegar a mais grave. Então, fazendo a dosimetria, individualizando cada um dos fatos, cada uma das mortes, né? No exemplo que eu estou dando, e pegar que a dosimetria da pena lá uma das vítimas tinha 12 anos. Tem uma pena um pouquinho maior por causa disso, por causa da agravante, né? O juiz vai pegar a pena dessa criança e dessa pena ele vai fazer um aumento. E esse aumento pode ser de 1/6 à metade. Mas de 1/6 à metade? É porque pode acontecer uma conduta 2 crimes, uma conduta 3, uma conduta 4 crimes, uma conduta 5, uma conduta 6, 7, 10 crimes. Olha só o que fala o artigo 70. Olha lá. As penas aplicam-se, entretanto... volta um pouquinho antes, na primeira parte ainda, olha lá. Aplica-se a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais, qualquer uma delas, mas aumentadas, em qualquer caso, de 1/6 até metade. De 1/6 até metade. 1/6 até metade, vamos pensar assim comigo. Você gostaria de um aumento de 1/6 ou você gostaria de um aumento de metade? É claro que você gostaria de um aumento só de 1/6, que é o mínimo. Só que para a doutrina e para a súmula do STJ, o cálculo é fácil. Uma conduta, só 2 resultados, 1/6. 3 resultados, 3 crimes, 1/5. E aí vai aumentando. 1/4, 1/5. Desculpa, 1/3, né? 1/3. E aí de 6 crimes para cima, de 6 para cima, metade. Então, pego a pena mais grave, mais o aumento de metade. Esse aumento eu aplico aonde, Léo? Na terceira fase da dosimetria da pena. Terceira fase da dosimetria da pena. Então, o juiz ele fez a dosimetria de todas as vítimas, mas lá no final ele fala, reconheço o concurso formal próprio, portanto, pega a pena de fulano de tal, que é a mais grave, aplicando o aumento de, 1/5 em razão de ter sido 3 homicídios. Esse é o concurso formal próprio. Porque o concurso formal próprio, uma conduta, 2 ou mais resultados, mas vai acontecer o que a doutrina chama de exasperação. O que é exasperar? É crescer, é aumentar. Então, não vai haver soma. Essa é a grande diferença prática. Na prática, concurso material, soma. A dosimetria de um deu 10, a dosimetria da outra deu 12, 22. Mas no concurso formal, o juiz não pode somar. O juiz vai pegar a pena mais grave e aplicar apenas um aumento. Um único aumento. É chamado de exasperação. Na prática, essa é a diferença. E no conceito teórico é uma conduta apenas e 2 ou mais resultados. É fácil, senhoras e senhores. Eu vou complicar agora um pouquinho, mas eu queria que você guardasse essas 2 informações que eu já dei. Concurso material, várias condutas e seus respectivos resultados. Soma. Concurso formal próprio, ou também chamado de perfeito, apenas uma conduta, vários resultados, em que talvez um doloso e os outros ali culposos, ou todos os culposos, você vai ter esse resultado aqui, essa exasperação. Mas agora, continuando ainda no artigo 70, mas na segunda parte do artigo 70, nós vamos falar do concurso formal impróprio. Porque o concurso formal impróprio, também chamado de imperfeito, significa que ele era para ser apenas uma causa de aumento. Mas o problema é quando uma pessoa, ele pratica uma conduta, mas ele desejava todos os resultados. Então, é aquela pessoa que faz o seguinte, olha esse exemplo aqui, ó. Eu quero matar o João e quero matar a Maria. Eu dou um tiro no João e dou outro tiro na Maria. Eu tenho um concurso material. Eu pego a dosimetria da Maria, deu 15 anos. Eu pego a dosimetria em relação ao João, também deu 15 anos. Eu somo, é uma pena de 30. Mas e se eu faço aquela cena
que todos nós assistimos e gostamos muito daquele filme, né? Do Alto da Compadecida, escrito ali por o nosso querido Ariano Suassuna, né? Onde naquela cena de matar o casal, matou os padres, depois mata o casal. Na hora de matar o casal, ao invés dele dar um tiro nela e um tiro nele, eles se unem, eles se juntam e com um único tiro, ele mata os dois. Uma conduta, um único tiro, ele desejava matar os dois. Ora, ele queria, ele tinha um desígnio de vontade de matar um, ele tinha um desígnio, ou seja, o direcionamento de matar o outro. Ele queria matar os dois. Ele só economizou a conduta, ele só economizou a bala. Eu não posso aplicar uma pena com aumento. Não faria sentido, não era justo com quem matou duas pessoas com 2 tiros querendo matar os dois. É aqui que a gente chama de concurso formal impróprio, porque embora seja uma conduta e 2 resultados, eu não vou fazer o aumento, eu vou somar as penas. A dosimetria da pena em relação à mulher, a dosimetria em relação ao homem, e eu somo. Era 15, 15, 30 anos, mesmo tendo sido uma única conduta. Por isso que ele é chamado de formal impróprio ou imperfeito. Porque o concurso formal ele foi criado apenas para aplicar o aumento, para diferenciar do material. Mas e quando o cara queria matar as 2 pessoas, 2, 3, 4, 5 pessoas? Mas ele usa uma granada, uma bomba. Ele quer matar todo mundo. Mas para isso ele só tem uma única conduta. A grande sacada está em saber o seguinte. Lembra do exemplo do acidente lá do ponto de ônibus? Acidente. Homicídio culposo. Ele não queria aquilo. Mas, quando eu falo não queria o resultado, né? Não queria resultado. Vamos lembrar que culpa está diretamente ligada ao é o resultado que ele não quer. Mas a conduta é ele, porque senão nem seria conduta, né? Seria uma coação física, não é o caso. Mas aqui, no exemplo que eu dei, ele queria a morte de todas elas, então ele responde por todas elas. Nesse caso, eu abandono a exasperação da pena, o cálculo apenas pelo aumento, e eu aplico o cúmulo material ou o acúmulo das penas. E eu somo. Concurso material, eu somo. Concurso formal perfeito, eu aplico uma pena com aumento de pena sobre as condutas que aconteceram, exasperação. E no concurso formal próprio ou imperfeito, eu aplico o cúmulo das penas. Eu somo. Esse é todo o artigo 70. Só que o artigo 70 ainda não acabou. Vem cá comigo, ó. Nós temos ainda o parágrafo único, senhoras e senhores. Olha lá. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código. Parece confuso, não parece? Mas não é não. Não é não. Anote aí no seu caderno. O artigo 70, parágrafo único, está falando do concurso material benéfico. Porque o concurso material do artigo 69, ele não beneficia nada. Ele não existe para beneficiar. O artigo 70, primeira parte, que é o concurso formal próprio, ele existe para beneficiar. Porque ao invés de você responder por 5 homicídios culposos, você vai receber a pena de 1 com apenas um aumento de pena em razão das outras vítimas. É benefício para o acusado. Mas o concurso material do 69 foi criado simplesmente para dizer assim, ó, nesse caso, soma as penas, não é benefício. Só que tem um detalhe. E se eu for aplicar um aumento de pena lá do 70, lá do concurso formal perfeito, eu aplico um aumento que se, ao invés de aplicar o aumento, fosse uma soma, seria mais benéfico. Eita, Léo, que agora ficou confuso. Então, vamos mudar de câmera. Vem cá. Vamos pegar o seguinte exemplo. Eu quero matar Maria. Eu só quero matar Maria. E eu atiro na direção de Maria. Eu atiro, mato Maria. Só que a bala transpassa e atinge, de forma culposa, digamos, o braço de João. Eu vou responder eu vou responder pelo homicídio em relação a Maria e vou responder a título de culpa por ter acertado o braço de João. Sim ou não? Sim. Concurso formal perfeito.
Perfeito. Eu tenho um doloso e um culposo. Eu tenho uma conduta, dois resultados. Pela regra dos 70, primeira parte, eu vou pegar a dosimetria da pena do homicídio e aplicar o aumento em razão da lesão corporal que eu causei em João. Sim ou não? Sim. Nesse caso, eu te pergunto, se eu aplicar um aumento de 1/6 sobre o homicídio, qual é a pena do homicídio? Vamos imaginar que seja um homicídio simples, de 6 a 20, e se for homicídio qualificado, de 12 a 30. Matei Maria, que Maria era minha namorada, feminicídio, ou seja, homicídio qualificado, pena mínima, 12 anos. Quanto que é 1/6 de 12? Eu estou aplicando a regra do artigo 70, concurso formal perfeito. É o que é isso. Foi um homicídio doloso, uma lesão culposa, certo? Certo. Sabe quanto que vai ficar a minha pena final? 1/6 de 12, 2 anos. 2 anos. A minha pena vai ficar em 14. Pois é. Só que tem um detalhe. Se ao invés de fazer o aumento, eu somasse, aí é só fazer o cálculo da dosimetria. Qual que é a dosimetria em relação a Maria? 12. E a dosimetria em relação à lesão que eu causei ali em João? 3 meses. 3 meses. Ora, o que é mais benéfico, então? Somar 12 mais 3 meses, 12 anos e 3 meses, ou aplicar o aumento de 12 mais 1/6 que ficaria em 14 anos? É aqui que eu coloco na balança. O nosso direito penal foi feito para beneficiar, senhoras e senhores. Mesmo com um pacote anticrime que piorou a situação de muitos, ele veio para beneficiar. Nesse caso, se eu estou diante de uma situação em que a regra é concurso formal perfeito, vai ficar 14, mas se somasse, ficaria apenas 12 anos e 3 meses, o Código Penal manda somar, ao invés de aplicar o aumento. É nessa hora que eu prefiro, acusado, né? Prefiro a soma do que um mero aumento, porque o aumento aqui é muito pior. É aqui que eu aplico o concurso material benéfico, artigo 70, parágrafo 1º. Vou voltar para cá. A regra do material é o 69, soma. Só que foram 2 condutas, 2 resultados, soma. A regra do formal, uma conduta, 2 resultados, um doloso e um culposo, eu pego a pena do doloso e vou aplicar um aumento, sei lá, de 1/6 por causa do culposo. Não é a regra do 69? É. Só que nesse caso, se eu somar for melhor do que aumentar, eu aplico a soma. Aí eu aplico o artigo 70, parágrafo único. É o chamado concurso material benéfico. Agora sim vocês entenderam. Isso é um sinal positivo com a cabeça de que vocês estão entendendo, por favor? Concurso material, concurso formal perfeito, concurso formal imperfeito e o concurso material benéfico, artigo 70, parágrafo único. Mas ainda resta mais um concurso de crimes, que é o concurso de crimes continuado, material, formal, continuado. Artigo 71. Primeiro, antes de lermos o artigo 71, vamos deixar claro, uma coisa é crime continuado, outra coisa é crime permanente. Senhoras e senhores, não confundam. Crime continuado, concurso de crimes continuado com crime permanente. Não, Léo, eu não sei a diferença, então eu explico. Quando eu falo de concurso de crimes continuado, eu estou falando de concurso de crimes, de vários crimes em um só. É o crime 1, crime 2, crime 3, crime 4. Eu estou transformando num concurso de crime, ou seja, vários. São concorrentes. Crime 1, crime 2, crime 3, 4, 5, 6. Concurso de crimes. O crime permanente é um crime, um único crime, uma única acusação, mas que a sua consumação se prolonga no tempo. É o caso do sequestro. Eu sequestro Paulo.
Não importa se é para extorquir dinheiro ou não. Só porque eu quero deixar o Paulo preso, porque o Paulo é muito bonito e ele pode, sei lá, aparecer na festa e ficar com a minha namorada. Eu pego o Paulo, deixo ele lá num cárcere na sexta-feira e eu só pego ele na segunda-feira, depois que eu fui na festa e conheci uma mina lá e isso é apenas o cárcere privado. Do artigo 148, sim ou não? Sim. A extorsão seria sequestrar e pedir um dinheiro para o seu resgate, né? A extorsão mediante sequestro. Os dois são permanentes? Os dois são permanentes. Porque começa na sexta e termina na segunda. Deixei a minha esposa presa dentro de casa. Resolvi fazer uma viagem de carnaval para curtir e tal. Deixei ela presa lá por 5 dias. Eu saí lá na sexta-feira de carnaval, voltei na quarta-feira de cinzas. O único crime, começou na sexta e ele foi consumado, ele foi encerrado, ele foi exaurido na quarta. Foi só um crime. É diferente quando eu pratico furtos de forma continuada. Eu quero subtrair R$1.000 lá do caixa da empresa que eu trabalho. Eu vou hoje e pego 100, amanhã eu vou e pego 200, depois eu pego 300. Perceberam? 1 furto, 2 furtos, 3 furtos. Isso é crime continuado. São várias condutas criminosas. Tá, mas deveria somar, não? Não soma. Por quê, Léo? Porque é um benefício penal. A doutrina entende que quando você quer subtrair R$1.000 do caixa da empresa, você, na verdade, quer cometer um furto de R$1.000. Só que ao invés de você cometer um furto de R$1.000, você começa a praticar furtos de 100, furto de 150, de 300 e por aí vai. São vários. E por uma ficção, ou seja, é claro, né? A lei está forçando a barra, mas eu quero que você entenda, é uma conclusão fictícia. Ele praticou várias condutas, mas no final das contas é como se fosse uma única ação, dividida em vários momentos. Se caracterizar os requisitos do artigo 71, e eles são cumulativos, nós vamos ver agora, se eu conseguir caracterizar todos os requisitos do artigo 71, eu estou diante do concurso continuado. E você acertou, porque você já sabe que no concurso continuado eu não somo. Eu pego a dosimetria de um e aplico o aumento, um aumento, por causa dos outros. É isso mesmo, é um benefício penal. Olha o artigo 71, vem comigo, ó. Abre aí o seu código, por favor. Quando o agente, mediante mais de uma ação, olha aqui, ó, mais de uma ação ou omissão. Perceberam? Concurso formal é o único que fala de uma única conduta, tanto material quanto continuado, mais de uma ação ou omissão. Agora, olha a diferença do material para o continuado. Mediante uma ou mais ação, né? Pratica 2 ou mais crimes da mesma, começa os requisitos, da mesma espécie. Estupro, furto, roubo, extorsão, mesma espécie. E pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças que devem os subsequentes ser havidos como uma continuação do primeiro, olha os requisitos, vamos repetir que é aqui que está a parte, é aqui que diferencia do concurso material. Porque se emplaca o material, vai somar. Eu não quero que some, eu quero que aplique um com o aumento dos outros. Mas para que isso aconteça, o juiz precisa concordar que o segundo é uma continuidade do primeiro, que o terceiro é uma continuidade do segundo crime, que o quarto crime é uma continuidade do terceiro crime. Ele precisa. E para que o juiz concorde com a sua tese, você tem de provar que são crimes da mesma espécie. Léo, eu cometi um furto, mas depois rolou um problema lá e foi um roubo. Não é a mesma espécie, é mesmo gênero. Tanto o furto quanto o roubo são do mesmo gênero, mas não são da mesma espécie. Porque eles pertencem aos crimes contra o patrimônio, mas a forma de executar o furto não tem violência nem grave ameaça. Já o roubo tem violência, grave ameaça ou outro meio que reduz a capacidade de resistência da vítima, que é a chamada violência imprópria. A extorsão e o roubo, Léo, que ambos têm violência, mas a conduta é diferente. Qual é o verbo do roubo?
Subtrair. O que é subtrair? Eu vou lá e pego a coisa para mim. Isso é roubo. Eu vou lá e pego o relógio para mim. Eu peguei o relógio. Eu fui lá e peguei o celular para mim. Isso é roubo. Na extorsão é assim, ó. Ei. Se você não passar 10 mil, eu divulgo aquelas fotos da internet. Você depende da vítima. Por isso que você tem que constranger a vítima para que ela te dê os 10 mil. Você não consegue ir lá e pegar... Se você consegue ir lá pegar os 10 mil e colocar no seu bolso, é roubo. Mas se você não consegue, você não tem acesso aos 10 mil e colocar no teu bolso, e você precisa ameaçar, violentar a pessoa, é extorsão. Essa é a diferença de roubo e extorsão. A jurisprudência do STF fala, não existe continuidade. Por quê? Não são a mesma espécie. Não são a mesma espécie. Segundo requisito, vamos lá. Pelas condições de tempo, modus operandi, foi tudo à noite. Todos os furtos foram à noite, quando todo mundo já estava indo embora, quando todo mundo já tinha se recolhido. Eu precisava de R$1.000 para isso, eu precisei entrar em 10 casas. Era sempre à noite quando estavam dormindo. Olha o furto noturno. Mas era sempre furto noturno, mesma espécie. Mesmo lugar, mesmo modus operandi. Outro requisito, lugar. Lugar. Gente, a lei não fala, então tudo que eu estou falando aqui para vocês é fruto de jurisprudência e de doutrina, porque o Código Penal não fala tudo isso que eu estou falando aqui. Mas o Código Penal fala assim, ó, mesmo lugar, só que mesmo lugar para a doutrina e jurisprudência é a mesma comarca. Foi tudo em Brasília. Ou pelo menos... em comarcas vizinhas. Comarcas vizinhas. Foi ali em Alexânia, né, ao lado ali de Abadiânia, né? São duas cidades aqui próximas de Brasília, tão pertinho uma da outra. São comarcas diferentes, mas comarcas vizinhas. Cidades vizinhas. Ali foi tudo ali no ABC Paulista, a galera de São Paulo vai entender. Tudo bem? Próximo requisito, maneira de execução. Qual foi o modus operandi? Qual foi a maneira? Léo, foi tudo roubo com faca. Tudo roubo com faca? Foi. Foi tudo roubo com arma? Foi. Modus operandi. Foi tudo furto noturno? Foi tudo furto noturno. Mesmo modus operandi. E quando fala de tempo, também tem um detalhe. Quando fala de tempo, aqui tem um critério curioso. A lei não fala qual é o lapso temporal entre uma e outra, mas a doutrina e a jurisprudência vão falar mais ou menos, desde que não passe de 30 dias, vai, mais ou menos 30 dias. Não deixa passar de 30, não. O segundo furto foi a menos de 30 dias do primeiro. O segundo estupro foi, na verdade, menos de 30 dias antes do primeiro. O terceiro roubo foi menos de 30 dias em relação ao segundo. É o tempo. Em relação ao tempo. Por isso que quando eu falo do artigo 71, concurso continuado, precisa preencher muitos requisitos. Tudo bem, Léo? Tudo bem. Se eu falei do concurso continuado, preenchi todos esses requisitos, o juiz então vai somar? Não, ele não vai somar. Ele vai aumentar. Só que cuidado. Porque o aumento no continuado, ele é mais grave do que no formal. Olha lá, ó, vem cá comigo, ó. Então, se caracterizar o continuado, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idêntico, a mais grave, se diversas, aumentado em qualquer caso de 1/6 a 2/3. De 1/6 a 2/3. O aumento aqui é muito mais grave. Eu falei do estupro agora, né? Falei do roubo. Só que o roubo, que é um crime com violência, o estupro, que é um crime com violência, homicídio, que é um crime com violência, não vai para o caput. Pode sim ser caracterizado concurso continuado. Aliás, eu dei o exemplo para vocês do júri que eu fiz há muitos anos atrás, acho que foi meu terceiro, quarto júri na vida. Me formei em 2008, deve ter sido ali em 2011, talvez 2012. Eu fiz com o Dr. Benedito Guedes, talvez um dos melhores promotores de Tribunal do Júri do Estado do Tocantins. Não, com certeza o melhor, pelo menos que eu ouvi falar, com certeza o melhor. Aprendi muito com o Dr. Benedito. E eu lembro que uma das opções que eu tinha, né, ao meu dispor no Tribunal do Júri seria falar do concurso continuado.
Acabou que na ocasião eu entendi por uma outra tese, acabei sustentando a outra tese, não falei do concurso continuado. Existe uma súmula que fala que não se aplica concurso continuado para homicídios, mas essa súmula foi superada. Por que não aplica para homicídio? Porque homicídio é homicídio, não faz sentido. Então chegaram à conclusão de que essa súmula está superada. Então aplicaria para crimes hediondos, para estupro, para homicídios? Sim. E nesse caso, olha só como é que a gente aplicaria. Parágrafo único do 71. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, percebe que não é só os requisitos do caput. Nesse caso aqui, para aplicar, é bem mais complexo. É possível, mas é bem mais difícil. Porque agora eu vou levantar aqui para o juiz circunstâncias judiciais que ele precisa reconhecer como favoráveis para que eu consiga emplacar um concurso continuado, o benefício do concurso continuado, para crimes em que, contra vítimas diferentes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, o juiz, vamos lá de novo, considerando culpabilidade, antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, é praticamente o artigo 59 aqui. Aumentar a pena de um só dos crimes se idêntica ou a mais graves se diversas, presta atenção, até o triplo. Não é só até 2/3. É até o triplo. Então, lá na terceira fase da dosimetria da pena, claro, né? Lembrando que, sei lá, foram 3, 4 homicídios, dosimetria para cada um deles. É tudo igual, então o juiz pega a pena de um, pegou a pena de um, e aí lá no finalzinho ele vai fazer um aumento. E esse aumento pode ser de até 3 vezes. É muita coisa a depender do crime que ele está praticando, senhoras e senhores. Mas continua sendo um benefício penal. Continua sendo um benefício penal. Imagina que ele praticou aí, né, com uma facada ou com uma arma, o homicídio aí de 5 pessoas ao mesmo, né, dentro de uma mesma situação, ou dentro aí de um curto lapso temporal, desde que preenchido todos esses requisitos das circunstâncias judiciais aqui do parágrafo único do artigo 71. Por isso, é um benefício difícil de emplacar, mas sim, é possível. Concurso de crimes, a gente, então, conclui. Não é tão difícil assim, mas vamos revisar. Concurso material, eu vou somar, eu vou ter duas condutas, dois resultados, 2 crimes, eu somo. Concurso material, artigo 69. Artigo 70, que eu tenho 3 hipóteses. Artigo 70, eu tenho a hipótese do concurso formal próprio, também chamado de perfeito, que é uma conduta, vários resultados, mas se eu só aplico o aumento. O aumento de uma delas, né? De 1 a 2/3. Agora, quando eu falo de concurso formal impróprio ou imperfeito, havia desígnios autônomos e, nesse caso, eu vou aplicar, então, a soma. Porque eu queria aqueles resultados, embora com uma única conduta. Já quando eu falo do material benéfico, que é o parágrafo único do 70, é porque, em regra, eu poderia aumentar, mas o aumentar é pior, ele é prejudicial em relação ao somar. Então, eu aplico a soma ao invés de aumentar, dentro da ideia de um concurso formal perfeito, tá? Detalhe curioso aqui, ó, não sei se isso ficou claro para você, mas o material benéfico eu só aplico quando era para ser aplicado o concurso formal perfeito, o aumento. Porque se desde o início era para aplicar o concurso formal impróprio, porque era uma conduta, mas ele queria todos aqueles resultados, havia desígnio de vontade, havia um interesse em todos aqueles resultados, eu já ia somar desde o início. Então, concurso material benéfico, que é o 70 parágrafo único, eu aplico de maneira substituta ao formal perfeito, porque se eu aumento, ele é pior. E aí eu aplico o 70 parágrafo único para somar. E, por fim, nós comentamos aqui do concurso continuado.
em que o juiz ele vai aplicar o benefício do aumento desde que sejam crimes de mesma natureza, mesma espécie, em relação ao tempo, lapso temporal inferior a 30 dias, de acordo com a doutrina, em relação ao lugar, mesma circunscrição, mesma comarca, ou pelo menos comarcas vizinhas, mesmo modus operandi, e aí o juiz aplicaria o caso de aumento. E se for crime com vítimas diferentes, mas com violência e grave ameaça, pode ser aplicado, é mais complicado, mas pode, ali na forma do parágrafo único do artigo 71, levando em consideração as circunstâncias judiciais. Foi uma alegria estar com vocês aqui durante essas 5 aulas, em que trabalhamos as excludentes dos crimes, como forma de entender os benefícios que há em analisar a parte geral do Código Penal. Lembrando que as excludentes é uma forma de excluir uma daquelas estruturas lá do conceito finalístico do crime. Mas encerramos aqui a aula 5 falando sobre o concurso de crimes. E como eu sei que concurso de crimes, ele exige muito de uma análise prática e cuidadosa, nós vamos para algumas questões que vai nos clarear essa parte teórica por meio de algumas questões. Vamos lá? Olha essa questão interessante. Túlio e Alfredo combinaram de praticar um roubo contra uma joalheria. Percebam que até este momento aqui nós temos concurso de pessoas, né? 2 pessoas se reuniram ali com o desígnio de alcançar o resultado ali. Os 2 ingressaram, concurso de pessoas, artigo 29, tá bom? Os 2 ingressaram na loja e Alfredo, com o emprego de arma de fogo, exige que Fernanda, a vendedora, abra a vitrine e entregue os objetos expostos. Enquanto Alfredo vasculha as gavetas da frente da loja, Túlio ingressa nos fundos do estabelecimento com Fernanda, em busca de joias mais valiosas. Momento em que decide levá-la ao banheiro e então mantém com Fernanda conjunção carnal. Reparem que além do roubo, a gente está diante de um estupro. Artigo 157, artigo 213, praticado aqui por um deles. Após, Túlio e Alfredo fogem com as mercadorias. Em relação às condutas praticadas por Túlio e Alfredo, assinale a afirmativa correta. Primeiro vamos entender aqui uma coisa, senhoras e senhores. A aula não foi sobre concurso de pessoas, mas eu acho que vale a pena a gente colocar um pezinho lá no artigo 29, parágrafo 2º. O artigo 29, parágrafo 2º, cai muito em prova, porque eu estou diante de crimes dolosamente distintos. Veja, repare, Túlio e Alfredo, eles combinaram o roubo, mas eles não combinaram estupro. Ou seja, quem não combinou o estupro, quem não concordou com o estupro, não pode responder pelo estupro. É por isso que, do ponto de vista do concurso de pessoas, quem praticou o roubo e o estupro responde pelo roubo e pelo estupro, mas quem não concordou, quem não deu consentimento ao estupro, por ele não pode responder. Essa é a regra do parágrafo 2º do artigo 29. Então, se quiser, pode dar uma pausazinha aí rápida e olhe esse parágrafo do 29, beleza? Mas vamos voltar aqui, porque com certeza as questões vão nos ajudar ainda mais. Olha lá. Túlio e Alfredo responderão por roubo duplamente circunstanciado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, e pelo delito de estupro em concurso material. E o que vocês acham? Túlio responderá por roubo, letra B, pelo concurso de pessoas e pelo estupro. Alfredo responderá por roubo duplamente circunstanciado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Muito próximas, né, as alternativas. E a letra C. Alfredo e Túlio responderão por roubo circunstanciado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Até aqui a gente concorda, não concorda? Porque, afinal de contas, havia um combinado de praticar roubo. E eles praticaram o roubo com arma de fogo. Até aqui não há nenhuma dúvida, concorda? E aí continua a letra C. Túlio também responderá pelo estupro em concurso material. E aí, qual a alternativa correta? Letra A, B ou C? Letra C.
Afinal de contas, eles tinham desígnios autônomos, eles tinham desígnios comuns, desígnios subjetivos. O que é desígnios subjetivos, Léo? Os dois queriam roubar a joalheria com arma de fogo. Pronto. Os dois queriam. Conseguiram? Conseguiram. Agora, Túlio, ele fez algo que não tinha combinado com Alfredo. E Alfredo não só não combinou antes com ele, como não participou da prática de outro crime. Aqui nós aplicaríamos o parágrafo 2º do artigo 29, onde nós temos ali crimes dolosamente distintos. Portanto, Túlio também responderá por estupro em concurso material. E detalhe, por que material? 2 condutas, 2 crimes. A conduta de subtrair com arma de fogo, o roubo. Mas em relação ao estupro, outra conduta, 2 resultados, o roubo e o estupro. Próxima questão. Félix, com dolo de matar seus vizinhos, Lucas e Mário, detona uma granada na varanda da casa deles, que ali conversavam tranquilamente, obtendo o resultado desejado. Os fatos são descobertos pelo Ministério Público, que denuncia Félix por 2 crimes autônomos de homicídio em concurso material. Após regular procedimento, o Tribunal do Júri condenou o réu pelos 2 crimes imputados e o magistrado, a aplicar a pena, reconheceu o concurso material. Você que assistiu a minha aula, você sabe, concurso material é só quando eu tenho 2 condutas, 2 crimes, 2 resultados. Ele não teve 2 condutas, ele só teve uma conduta. Então, você já está começando a entender, certo? Vamos continuar. Diante da sentença publicada, Félix indaga reservadamente se sua conduta efetivamente configuraria concurso material de 2 crimes de homicídio dolosos. Na ocasião, o advogado do réu, sob o ponto de vista técnico, deverá esclarecer ao seu cliente que sua conduta configura 2 crimes autônomos de homicídio. Letra A. Em concurso material, sendo necessária a soma das penas aplicadas para cada um dos delitos. Concurso material soma, mas nesse caso foi material? Foram 2 condutas, 2 resultados? Letra B. Devendo ser reconhecida a forma continuada e, consequentemente, aplicada a regra da exasperação de uma das penas e não do cúmulo material. Foi concurso continuado? Concurso continuado, eu preciso de 2 ou mais ações. Eu só tive uma ação aqui. Letra C. Devendo ser reconhecido o concurso formal próprio e, consequentemente, aplicada a regra da exasperação de uma das penas e não do cúmulo material. Essa letra C está próxima da correta, mas com um detalhe muito importante. Concurso formal eu tenho uma conduta, 2 resultados. Mas no concurso próprio eu tenho uma conduta, 2 resultados que eu não queria de maneira autônoma. Eu queria um. O outro foi uma consequência, digamos assim. Então não se encaixa, porque ele queria matar os 2 vizinhos. Letra D. Devendo ser reconhecido o concurso formal impróprio, o que também imporia a regra da soma das penas aplicadas. Sabemos que o concurso formal impróprio, ele soma as penas, sim ou não? É a segunda parte do artigo 70. E nesse caso aqui especificamente, ele se amolda perfeitamente ao fato. Por quê? Porque ele queria matar os 2 vizinhos, Lucas e Mário. Só que para matar os 2 vizinhos, ele teve uma única conduta. Não pode ser material e nem continuado, então vai ser formal. Só que ele queria os 2 resultados, então não pode ser perfeito. Será o imperfeito. Concurso formal, imperfeito ou impróprio. Vamos ver qual é a alternativa correta? Letra D. Devendo ser reconhecido o concurso formal impróprio, o que também imporia a regra da soma das penas aplicadas. Próxima questão. Otelo objetiva matar Desdémona para ficar com o seguro de vida que esta havia feito em seu favor. Para tanto, desfere projeto de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe a morte. Todavia, a bala atravessa o corpo de Desdémona e ainda atinge Iago, que passava pelo local, causando-lhe lesões corporais. Considerando-se que Otelo praticou o crime de homicídio doloso qualificado em relação a Desdémona,
e, para tal crime, recebeu pena de 12 anos de reclusão, bem como que praticou crime de lesão corporal leve em relação a Iago, tendo recebido pena de 2 meses de reclusão, é correto afirmar que uma conduta, 2 resultados. Essa conduta, ele queria exatamente os 2 resultados ou um foi apenas o efeito colateral daquilo que ele realmente queria? Esse é o ponto de partida para sabermos se é concurso formal próprio, concurso formal impróprio e até mesmo se seria aí um concurso material. Vamos lá. Letra A. O juiz deverá aplicar a pena mais grave e aumentá-la de 1/6 até a metade. Parece interessante, não parece? Afinal de contas, nós estamos na regra do concurso formal perfeito. Uma conduta, ele queria apenas o homicídio, enquanto a lesão leve foi efeito colateral. É concurso formal próprio. Mas no cenário, na prática, é de fato a letra A? Vamos ver se tem outra melhor aqui para ele. B, o juiz deverá somar as penas. Será que o juiz deveria somar as penas? É concurso material? Não, não é. Mas pode ser um material o quê? Benéfico. Repare bem, qual é a pena da lesão corporal leve? 2 meses de reclusão, tendo recebido a pena de 2 meses de reclusão. Ele recebeu a pena de 12 anos de reclusão em relação ao homicídio. Ok, se eu for aplicar o aumento desses 12 anos, vamos imaginar que eu vou aplicar 1/6 de aumento, porque é concurso formal próprio. Olha aqui, ó. Letra A, 1/6 até a metade. Vamos pegar a melhorzinha aqui de 1/6. Quanto que é 1/6 de 12? 2 anos. Ele vai ficar com 14. Aí eu te pergunto, nesse caso, é melhor somar ou aumentar? Somar é muito melhor, porque 12 anos mais 2 meses, 12 anos e 2 meses. É muito melhor do que 14. Nesse caso especificamente, eu vou aplicar a letra B. O juiz deverá somar as penas, mas não pelo concurso material do artigo 69, mas por causa do parágrafo único do artigo 70, que é o chamado material benéfico. Vamos ver qual é a alternativa correta? Letra B. O juiz deverá somar as penas. Senhoras e senhores, chegamos ao fim da nossa 5ª e última aula com o professor Léo Paixão. Foi uma alegria compartilhar com vocês. Obrigado por permitir deixar entrar em sua casa, em seu ambiente de estudo. Espero ter contribuído com vocês dentro dessa particularidade do direito penal, dentro dessa particularidade do direito. Por isso, estou aqui à disposição de vocês. Podem mandar mensagem lá no meu Instagram, prof.leopaixão. Estarei não só à disposição para responder dúvidas sobre esse tema, mas de qualquer outro tema aí do direito penal que você quiser confiar a mim o esclarecimento. Senhoras e senhores, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.